Olá, muito bom dia para você. Está no ar o nosso Balanço Geral Manhã, programa que é a voz da notícia nas primeiras horas do seu dia. Hoje, 31 de janeiro, mês que para alguns demorou para passar. Eu achei que passou muito rápido, né? Acabou janeiro, gente. A partir de amanhã já é fevereiro, segundo mês do ano de 2023. E vocês acompanham ao vivo imagens do bairro Santa Luzia, aqui na nossa cidade, onde os termômetros marcam, neste momento, 20 graus. A máxima prevista para hoje em Uberlândia é de 26 graus. Podem ocorrer pancadas de chuva aí, acompanhadas de trovões, viu? Nós precisamos ficar em alerta, porque janeiro termina com bastante instabilidade. E vem chegando uma frente fria. Nós estamos vendo o céu com algumas nuvens, né? Neste momento o sol já está brilhando, faz um certo calor, mas não se anime muito em relação ao tempo seco, porque teremos mais uma vez pancadas de chuva, que é a marca, né, da estação, marca do verão. Nós estamos acompanhando imagens do bairro Santa Luzia, onde eu vou pedir para que a gente mostre para vocês onde um acidente gravíssimo foi. Estamos de volta com o nosso Balanço Geral Manhã e a gente vai direto para São Paulo, onde um protesto acontece neste momento. Imagens ao vivo, vê? Acho que ouviram o nosso... Estamos de volta aqui para o estúdio, nós estamos em contato direto com os jornalistas de São Paulo para tentar entender qual o motivo deste protesto. Mas vejam só vocês, colocaram ali fogo, aparentemente em pneus, Polícia Militar já está chegando. Você que não conhece muito bem a região de São Paulo, essa é a rodovia Dutra, bem próximo ali ao aeroporto de Guarulhos. E esse horário da manhã, 6h30, 6h40, é o que a gente... Tem alguns moradores nessa região, em áreas não permitidas, e deve acontecer hoje uma reintegração de posse. E por isso essa manifestação acontece. As pessoas estão revoltadas, esses moradores... Gente, muito obrigada. E agora vamos aos assuntos aqui da nossa região, porque o programa já começou movimentado e vai ser movimentado durante toda essa edição. Um corpo foi encontrado na cidade de Frutal. Se a gente já tiver imagens, pode colocar. Um corpo que estava em estado avançado de decomposição. Foi um homem que passava pela região, percebeu ali o odor, acionou imediatamente a Polícia Civil, a Polícia Militar. Não se sabe ainda se trata de um homem, de uma mulher. Existe uma pessoa desaparecida na região. É claro que agora as autoridades, os peritos estão trabalhando para tentar fazer a identificação deste corpo, mas como eu falei, como o estado de decomposição estava muito avançado, né, agora vai ser um trabalho aí muito minucioso, né? Amostras serão colhidas, a arcada dentária será examinada para descobrir quem é a vítima. Segundo disseram, um cachimbo foi encontrado ao lado. Mas a gente está aqui, está de olho, está acompanhando e já a gente traz todas as informações. E mais, gente, uma mulher matou o próprio marido e sabe o que ela fez com o corpo? Ela concretou. E o que chama a atenção, embaixo da cama. Embaixo da cama. Vejam só, gente, a capacidade, a monstruosidade do ser humano. Segundo disseram, eles brigavam muito, né? Era um relacionamento bem conturbado. E em determinado momento, ela decidiu ali, por fim, a toda a situação. Matou e enterrou embaixo da cama. E sabe quem achou? Quem achou o corpo, quem descobriu, digamos assim, todo o mistério? Foi o filho do casal. Foi visitar ali os parentes e percebeu que tinha algo errado. E o crime foi desvendado. Onde aconteceu? Eu te conto também em instantes. E agora uma imagem impressionante de um acidente. Bairro Santa Luzia. Antes de eu te mostrar essa imagem, antes de eu te mostrar essa imagem do acidente impressionante no bairro Santa Luzia, é claro que a gente vai atualizar a situação da família, a família assassina. Nós trouxemos aqui no nosso Balanço Geral Manhã um caso terrível, onde pai, mãe e filho foram presos, né, por terem assassinado os parentes. Estou falando, gente, daquele crime que aconteceu tanto na cidade de Goiânia quanto em Ituiutaba. E essa família também é acusada de ter matado a Renata, que estava desaparecida da cidade de Iturama. Preste atenção, é uma história cheia de detalhes
Hoje a gente está muito mais por dentro do assunto, porque ouvimos os dois delegados, tanto o delegado de Tiutaba, que efetuou as prisões, a prisão da Luciene e do filho dela, do Eduardo, quanto o delegado que fez ali a ligação dessa família assassina com o desaparecimento da Renata. Esse rapaz que está de vermelho ali, com uma blusa, né, de uma marca bastante conhecida, é estudante de medicina. E ele confessou que matou estrangulada e depois esquartejou a própria madrinha. E aí, sabe o que o delegado trouxe de informação para a gente? Que é muito chocante. Ele ouviu, obviamente, todas essas pessoas, né? O crime que ele investigava era de desaparecimento de uma mulher de 50 anos com vida pacata. Ele perguntou: Eduardo, você se arrepende do que você fez? Fez ali de cabeça quente? Vamos ver o que o delegado falou a respeito. Tinha hora que ele mudava muito de humor, assim, né? Então, assim, às vezes ele demonstrava arrependimento, às vezes não, né? Mas ele foi bem, assim, ele queria contribuir. A todo momento ele... Não, sempre que a gente perguntava, ele ia apontando, ia falando, ajudou, ele explicou certinho onde estava o corpo em Tiutaba, deu os detalhes. Vocês viram aí? Não se arrependeu não, ele queria era colaborar. Exatamente, ele queria era resolver o problema. E agora, gente, a polícia antes considerava que seria apenas um homicídio. Agora acredita que se trate também de um latrocínio, ou seja, um crime premeditado. Eles levaram a Renata para a casa deles, não só porque gostavam e aí durante uma discussão acabaram matando a Renata. Não, a polícia suspeita agora de que fosse um plano da família, entendeu? Um plano mesmo para tentar ter dinheiro, mas já já a gente atualiza tudo para você. Agora sim, eu te mostro mais uma vez o acidente que teve no bairro Santa Luzia, aqui em Uberlândia. Vejam só vocês, segundo as informações, o carro ali, ó, ele não respeita o sinal de pare e aí a motocicleta que estava indo, né, no seu caminho certinho, acaba atingida, o motociclista voa, olha isso, e é arremessado diretamente no chão. Eu vou te trazer todas as informações em breve. Fique com a gente, como eu falei, programa movimentadíssimo nessa terça-feira. Quer só uma prova? Mais uma prova? Vamos colocar na tela, gente. Um boi invadiu uma mercearia e causou a maior confusão no interior do estado. 2 animais fugiram de uma fazenda, vejam só vocês, e foram parar no meio da cidade de Ferros, na zona da Mata Mineira. Câmeras de segurança registraram o momento em que um deles decide entrar no comércio, né? Todo mundo saiu em disparada, saiu correndo, foi povo para um lado, boi para o outro, e sozinho o boi andou ali pelos corredores do mercado, como a gente está vendo, só que grandão, né? Enorme, derrubou diversos produtos. A atendente que estava no caixa chega a pular ali o balcão para escapar. A polícia militar foi chamada, mas quando chegou, os animais, tanto que entrou na loja quanto que já estava na rua, já tinham ido embora. O boi deixou aí um baita prejuízo no local. Ninguém se feriu, mas olha o susto. E ele chegou, como o piso é liso, chegou derrapando. Olha lá, a funcionária pulando o balcão. O outro correu, não sobrou ninguém, hein? Nessa hora não tem cavalheirismo, não? O homem passou reto, nem ajudou a mulher a pular o balcão. Tadinho do boi, gente. Devia estar mais assustado que as pessoas. A verdade é essa, né? Só que é um animal que, enfim, se pega alguém, se passa por cima, pode machucar. Olha isso! Repito, flagrante que chega da zona da Mata Mineira. Agora, 6h47, acidente grave em uma oficina mecânica. Um carro, preste atenção, despencou do elevador de manutenção e caiu, gente, em cima do mecânico. Olha, a gente estava até conversando na redação quanto, né, esses elevadores causam assim, um certo medo na gente. E é uma máquina, né? A gente tem que lembrar disso, é um equipamento, pode falhar. Se nós humanos falhamos, imagine só uma máquina que está sendo ali programada. Nossos sentimentos aos familiares, uma tragédia sem tamanho, um homem que tinha experiência no que fazia, mas que acabou vítima. E aí eu repito, serve de alerta. Agora, 6h49, o corpo foi encontrado ontem em Frutal. O Instituto Médico Legal está trabalhando para identificar
quem poderia ser essa pessoa, porque o estado de decomposição estava muito avançado. Deixa eu conversar com a Débora Pérez, que chega agora no nosso Balanço Geral amanhã e tem mais informações. Débora, é sempre assim, né? Um mistério, né? Tem uma pessoa desaparecida na região, mas a polícia não conseguiu fazer essa ligação, afinal de contas, já se passou muito tempo, né? Não sabe nem se é homem ou se é mulher, é isso mesmo, Débora? Bom dia para você. Exatamente, Meire. Muito bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Um estado de decomposição muito avançado. A perícia da Polícia Civil conseguiu precisar mais ou menos de 2 a 4 semanas de decomposição. Esse corpo ele foi encontrado muito próximo ali ao Córrego Ribeirão, na cidade de Frutal. Um morador da região que passava pelo local sentiu um cheiro muito forte, foi até lá e encontrou esse corpo. Ele chamou a polícia esteve no local, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. O corpo foi levado para o IML, onde ele vai passar por uma série de exames para que seja identificado. Como é um estado muito avançado de decomposição, não foi possível conseguir compreender nem se trata de um homem ou se trata de um corpo de uma mulher. Existe sim uma linha de investigação que está sendo seguida na cidade de Frutal, que eles pode ser que esse corpo seja de uma mulher que está desaparecida na cidade, mas eles não conseguiram ainda dizer ao certo. Vai ser preciso aguardar esses exames para que possa ser pontuado se é ou não o corpo dessa mulher. Esse homem passava pelo local, sentiu um cheiro muito forte, foi até lá e aí a partir disso que ele encontrou esse corpo que, segundo a perícia da Polícia Civil, já está no local de 2 a 4 semanas. É claro que a gente vai continuar acompanhando esse caso, viu, Meire? Com certeza sim. Muito obrigada, viu, Débora, pelas informações. Faltando agora 10 minutinhos para 7 horas da manhã. Vamos voltar lá para São Paulo. As imagens estão impressionantes. Se você ligou a sua televisão neste momento, a todo tempo monitorando lá. E agora, vamos voltar para as nossas notícias aqui da região. Quero que você imagine a seguinte situação. Você está ali, caminhando, né? Vai para o parque, fazer aquela caminhada habitual, observar a natureza. Quando, de repente, gente, você encontra uma jiboia, uma cobra no seu caminho. Eu não tenho estrutura para isso, não, já vou dizer. E eu tenho certeza que quem vai falar comigo aqui também, ó, não tem estrutura, não. Maria Clara Barros. Como é que seria a sua reação, Maria Clara? Caminhando no parque, terça-feira, com o sol brilhando e uma cobra passa por cima do seu pé, Maria Clara. Bom dia para você. Que susto! Bom dia para você, Meire. Bom dia a todos que nos acompanham. Nossa, eu também não sei o que eu faria, viu? Quando eu comecei a ler a matéria, eu ainda imaginei que fosse aqui em Uberlândia, porque eu estive ontem no Parque do Sabiá, mas não foi aqui, foi no Parque Municipal de Patos de Minas. De fato, essa serpente assustou muitos frequentadores e também as pessoas que trabalham ali no local. Isso foi ontem à tarde, ali no bairro Paulistano, em Patos de Minas, no bairro Jardim Paulistano. Essa cobra, Meire, uma jiboia, ela teve que ser retirada pelos militares do Corpo de Bombeiros. Eles que já estão acostumados, né, com esses animais, usaram ali uma ferramenta, uma espécie de uma pinça, para retirar essa cobra, colocá-la em um balde e só depois levá-la, né, soltá-la na natureza. Mas de fato foi um susto muito grande para todo mundo que passava por ali. Imagina só, né? E o certo é isso mesmo, né? O correto é sempre chamar o Corpo de Bombeiros para que eles façam essa retirada da cobra em segurança e que não coloque ninguém em risco, né? Seja lá qual animal for, é sempre importante chamar ajuda especializada. Meire. Sem dúvida nenhuma. Olha, eu vou te dizer, eu não sei quem é que ia correr mais, será eu ou será a cobra? A jiboia não é venenosa, né? Mas é cobra e assusta muito. Maria Clara, muito obrigada pelas informações. Vem cá comigo, gente. Agora, 6 horas, 56 minutinhos, um trecho da MGC 154, próximo a Ituiutaba, corre risco de alagamento. E medidas foram tomadas ali para amenizar a situação no local. Deixa eu conversar com a Tânia Costa. 2 tijucanas falando de Ituiutaba, né, Tânia? Conta para mim, o que foi feito nessa região para impedir os alagamentos? Porque fevereiro está começando a partir de amanhã e, ó, a chuvarada continua, segundo a previsão do tempo, viu, Taninha? É verdade, por isso ações rápidas ali, viu, Meire? Ótimo dia a você e a todos. Foram colocados drenos na lateral da via e foi feito também um trabalho de limpeza no canal do córrego que é afluente do Ribeirão dos Baús. Esse ponto de alagamento foi identificado pelos bombeiros, né? Um ponto perigoso ali, fica na MGC 154, na altura do quilômetro 40. Meire.
Obrigada, Tânia, pelas informações. É isso, gente. Essa rodovia próxima a Ituiutaba, que liga a Capinópolis, a gente sabe que muitos produtores rurais passam praticamente todos os dias aí, né? E precisam, sim, ter muita atenção. Como eu falei, é verão, gente. Teremos sol, teremos calor e teremos pancadas de chuva. Não podemos esquecer. Agora, vem cá comigo. A gente tem que falar, 6 horas, 57 minutinhos, sobre a família assassina. É o assunto, virou o assunto não só aqui da nossa região, mas nacional. E por que ganhou tamanha repercussão? Pelo crime bárbaro, pela capacidade de maldade, pela capacidade, né, de... Olha, o ser humano, como diz a Mônica Cunha, tá ladeira abaixo. Imaginem só vocês, né? Uma família inteira que matou e, segundo as informações, pretendia matar. O Eduardo aqui era afilhado da Renata Sampaio, que é de Iturama, estava desaparecida desde outubro do ano passado, todo mundo procurando pela Renata. O que aconteceu com a Renata? Uma mulher com a rotina extremamente pacata. A Renata tinha sido vista pela última vez, inclusive temos essa imagem, viu? Se tiver no ponto aí para colocar, o Eduardo buscando a madrinha, e o que se descobriu agora é que a Renata foi morta, esganada pelo próprio afilhado. E depois, se não bastasse a crueldade, ela foi também esquartejada. Eduardo contou para a polícia, partiu, cortou, ele que é estudante de medicina, tem conhecimento ali, cortou a madrinha em 7 pedaços. E esses pedaços, esses restos mortais, ainda não foram encontrados. Mas a polícia está procurando, vai fazer uma grande varredura. Se imaginava anteriormente que teria sido, porque foi o que ele falou, né? Uma discussão, uma briga apenas. E por isso ele acabou matando a madrinha. Mas não. Para a polícia, foi latrocínio. Mataram ela para obter vantagem financeira. Vamos colocar na tela? Eu acredito que, e aí eu preciso demonstrar isso nos autos, é que ele já estava com essa ideia de pegar a Renata, levar para casa e provavelmente matá-la para pegar o dinheiro dela. O dinheiro, o benefício. Porque aparentemente seria... somente homicídio, um evento, não, mas analisando o que aconteceu, né, observando esse evento em Goiás, então parece-me que essa era a empreitada deles, né? Essa era a empreitada deles. E segundo as informações, a Renata tinha acabado de vender um terreno. A gente vai abordar todo esse assunto já já. Agora, Boletim JR, não me abandona! Estamos de volta com o nosso Balanço Geral amanhã, hoje, terça-feira, 31 de janeiro, último dia do mês de janeiro, hein? A partir de amanhã, fevereiro, segundo mês de 2023. Passou rápido, não passou, gente? Eu achei que passou voando. Aliás, vem cá comigo, o tempo tá passando para todos, hein? E quem quer envelhecer com saúde precisa cuidar com prevenção. E a suplementação pode ser uma boa opção, viu? Um suplemento que a gente fala sempre é o magnésio quelato. Sem esse mineral aqui, o nosso corpo fica em desequilíbrio. Se você tem crise de dor de cabeça, insônia, crise de nervos, falta de energia, use esse magnésio quelato. O magnésio atua como protetor dos músculos, dos ossos, reduz o estresse e a ansiedade, ajuda a regular o sono e, dá mais energia durante o dia. Ele também ajuda no controle de dores crônicas, como casos de artrite, artrose, gota, bursite ou crise de coluna. Peça agora, na promoção, o kit com magnésio quelato da Joy. E eles vão entregar aí no seu endereço. Você não vai precisar nem mesmo sair de casa. Basta ligar 0800 591 9311. Ah, é importante, hein? Quem ligar agora ainda ganha 4 meses de tratamento da vitamina D3. Peça agora o magnésio quelato no 0800 591 9311. Anota aí, gente. 0800 591 9311.
7 horas, 5 minutinhos, uma notícia triste que chega agora no nosso Balanço Geral Amanhã. Um casal de namorados morreu afogado no município de São João Batista da Glória, em Minas Gerais. Eles estavam se divertindo numa cachoeira quando o rapaz se afogou. A namorada, vendo aquela situação, né, vendo a pessoa que ela ama ali no completo desespero, ela entrou na água para ajudar, mas infelizmente também não conseguiu resistir à força da água, que estava forte demais. Deixa eu conversar com a Débora Pérez para trazer para a gente os detalhes. Débora, acabamos de ver aí o casal, né? Um casal extremamente jovem, devia estar tendo um dia ali de diversão, de curtição. Só que é isso, né? Com água não se brinca, não se arrisca. E infelizmente hoje, né, Débora, 2 famílias estão chorando, estão sofrendo. Pois é, Meire, choca muito pela idade, né? O Gabriel Oliveira tinha apenas 21 anos, a sua namorada, Mel Carvalho, tinha 20. Os dois estavam se divertindo lá na Cachoeira Cascata, cachoeira que fica em São João Batista do Glória. Essa cachoeira, ela fica na MG 050, no quilômetro 315, muito próximo ali desse município. Os dois, o casal, ainda estava na companhia do irmão da Mel, que viu toda a cena. Ele contou para os policiais que o Gabriel pulou primeiro na água. A Mel, quando percebeu que ele estava se afogando, pulou logo em seguida, na tentativa de ajudá-lo, de salvá-lo, mas acabou que nenhum dos dois conseguiu retornar à superfície da água. O irmão, vendo tudo isso, rapidamente entrou em contato com o corpo de bombeiros. Os militares estiveram no local e lá esse irmão teve a oportunidade de explicar exatamente onde foi esse ponto que os dois pularam. Essa informação trouxe mais visibilidade, trouxe um tempo ali menor para que eles pudessem concluir essas buscas. Os 2 corpos foram encontrados, foram levados para o IML e prensa o sofrimento desse irmão, né, que viu tudo, teve que explicar para os militares e tem que lidar agora com essa saudade do cunhado e também da irmã. Meire? Um trauma eterno, né, Débora? Um trauma eterno. Eu, por exemplo, adoro uma cachoeira, acho incrível a energia que a gente sente ali estando perto de uma cachoeira, mas sou do tipo que não me arrisco. Tenho medo, tenho respeito. Acidentes acontecem, é claro, mas quanto mais a gente puder ali se prevenir, né? Água, você já reparou? Na maioria das vezes, morre muito quem sabe nadar e quem se arrisca, né? Principalmente se tratando de cachoeira. Estamos num período de muita instabilidade, precisa ter cuidado. Agora, vem cá, gente. A represa do Bicano foi esvaziada para que os moradores da região de Campina Verde voltem para suas casas em segurança. Nós mostramos aqui desde o início como funcionaria todo o processo, né, de esvaziamento da represa. Temos a imagem já da represa esvaziada? Existia o risco do rompimento dessa barragem que já existe há 40 anos, foi feita, digamos assim, sem tanta tecnologia. Essa é a situação dela no momento. Era uma operação bastante delicada. Existiam alguns moradores ali na região. Esses moradores foram desalojados para que o trabalho acontecesse de forma segura. Nós ouvimos, inclusive, o prefeito de Campina Verde, a Maria Clara Barros, foi para lá e agora ela chega com a informação para atualizar para a gente, né, Maria Clara, se a situação já foi completamente normalizada. A represa vai ficar como a gente está vendo aí, Maria Clara? Porque agora, ó, o nível já está bem mais baixo, não oferece perigo algum, digamos assim, né, de rompimento. Pelo que a gente está vendo, tudo deu certo, mas ela vai ficar nessa situação ou vai ser esvaziada ainda mais, Maria Clara? Então, Meire, vai depender, né, da análise das autoridades responsáveis. Até o momento, ela foi esvaziada num nível considerado aceitável de segurança, né? 50% do volume dessa água já foi reduzido. A gente acompanhou, como você disse, né, todo esse trabalho depois de uma recomendação do Ministério Público Federal, que pediu que fosse feito um laudo. Esse laudo apontou que havia risco de rompimento da barragem. Então, começaram a ser feitos esses trabalhos, né? Foi feito ali um canal de escoamento, a água vai para um ribeirão. Então a gente pergunta para onde vai essa água, ela vai para um ribeirão ali do lado, o impacto ambiental então é menor, só que a gente não sabe se é o suficiente, né, para poder trazer essas famílias que foram retiradas ali das propriedades. Agora a prefeitura vai falar quais são os órgãos aqui, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Eles vão se reunir com a Prefeitura de Campina Verde para saber se há necessidade de realizar o esvaziamento total da represa
ou não. Então vai depender aí desses órgãos competentes, né? A gente segue acompanhando esse caso. Essas famílias, é claro, querem retornar para os seus lares, mas o importante dizer é que 50% do nível já foi retirado, já foi reduzido. Meire. E o melhor de tudo é que não oferece mais risco. Obrigada, Maria Clara, pelas informações. Agora, às 7 horas, 10 minutinhos, um motociclista ficou gravemente ferido depois de atingir, gente, um carro em Uberlândia. O condutor do veículo não respeitou o cruzamento e o resultado, confiram só. A imagem mostra o cruzamento das avenidas Jaime Barros e Joaquim Ribeiro, no bairro Santa Luzia, região sul de Uberlândia. O trânsito flui normalmente e o relógio marca 5h40 da manhã. Uma moto segue pela via quando atinge em cheio um carro que furou a parada obrigatória. A vítima do acidente tem 38 anos e é marido de Fabiana, o Wellington. Ela conta que ele ia do bairro Jardim Botânico, na região sul, para o bairro Industrial, na região norte, para mais um dia de expediente como vigilante. Por causa do acidente, o homem ficou ferido. Devido à gravidade do acidente, eu creio que foi no livramento de Deus, ele está bem. Ele teve várias fraturas, na clavícula, no ombro, no braço, um corte muito profundo, no queixo, os dentes quebrados. Mas, graças a Deus, ele teve algumas escoriações no corpo, mas ele está bem, está vivo, e isso para mim é que importa nesse momento. Está consciente, está conversando? Consciente, está conversando, não está conseguindo alimentar, está com muitas dores, mas pelo menos ele está ali, Ele segue ali pela avenida, ele tem a preferência dele, ele poderia seguir ali, não precisaria parar. Quem teria que ter parado era o carro que vinha ali na outra avenida. Esse é o Wellington, viu, Luciano? Ele tem 38 anos, ele que trabalha de vigilante, mora no bairro Jardim Botânico, região sul de Uberlândia, e seguia para a região norte de Uberlândia, no bairro Industrial, onde ele trabalha. Só que chegando ali no cruzamento das avenidas Jaime de Barros e Joaquim Ribeiro, infelizmente, isso acabou acontecendo com ele, um grande susto, e que infelizmente nem socorrido pelo responsável pelo acidente, ele não foi. Ele disse que foi tão rápido que ele não viu. Quando ele deu por si, já estava no chão, ali com dores, e aí ele tentou levantar e viu que estava sangrando. Foi onde um rapaz chegou perto dele, porque várias pessoas passaram e não socorreram, além do motorista que não socorreu. E aí chegou esse rapaz, conversou com ele, já parou o trânsito, e uma amiga minha chegou na hora, no local. Ela estava passando por ali? Ela estava indo para o trabalho também, que trabalha para o lado de Martinésio, na escola agrícola. E ela, quando ela viu que era o Wellington, ela parou e viu como é que ele estava e me ligou. O causador da batida não prestou socorro e fugiu do local. Fabiana e familiares tentam encontrar câmeras de segurança que tenham flagrado a placa do veículo. E a minha irmã está indo lá agora entregar para a polícia. Ela conseguiu várias imagens, deixou o telefone com vários comerciantes, inclusive na João Naves, porque essa pessoa subiu, desceu a Joaquim Ribeiro e virou sentido João Naves. E a minha irmã saiu atrás, em todos os sentidos, ela foi atrás e está buscando câmeras, e ela foi lá agora levar para a polícia. O Wellington está internado aqui no pronto-socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Ele sente muitas dores, afinal, ficou bastante machucado e deve passar por pelo menos 2 cirurgias, uma no braço e outra no ombro. Os médicos ainda não têm previsão de alta. A mulher da vítima só queria que quem conduzia o carro assumisse a responsabilidade do acidente. Foi uma imprudência mesmo. O pare está visível e ele veio em alta velocidade extrema, dá para ver nas imagens. A minha irmã conseguiu outras imagens dele e ele estava muito correndo, que ele chegou em outro ponto de uma câmera em menos de 1 minuto. É uma indignação, Como é que um ser humano pode dormir tranquilo, sabendo que ele quase matou e tirou a vida de um trabalhador e de um pai de família. Além de não prestar o socorro, ver se meu marido estava vivo, porque eu acho que isso não se faz nem com um animal de estimação, muito menos com um ser humano. E a pessoa evadiu do local, nem para prestar socorro e nem para assumir a sua responsabilidade, Então, assim, se ele estiver me ouvindo, ou ela, não sei quem é, não deu para ver, põe a mão na sua consciência.
pergunta que a gente se faz, de fato, é como é que alguém pode provocar um acidente como este e simplesmente seguir a vida, não olhar nem para trás, né? Mônica Cunha já está aqui com a gente, porque daqui a pouquinho, às 7h30 da manhã, tem o Manhã Total. Como é que pode, né, Mônica? A pessoa bate, sabe que feriu e não para, não segue a vida, socorro, né? É muito importante o que a esposa dele falou, né, Meire? Bom dia para você, bom dia a todos. Como que tem a consciência, né, de dormir e pensar, meu Deus do céu, eu machuquei alguém ou matei alguém e ficar por isso mesmo. Agora, vamos encontrar esse motorista, né, essa motorista, porque tem que responder. Tem que responder por esse acidente gravíssimo. A gente torce pela recuperação, né, desse moço, desse homem. Agora é o seguinte, no Manhã Total, a gente tem muitas conversas e hoje eu quero destacar. Nós vamos falar sobre o seguinte, um estudo da Nova Zelândia mostra o seguinte, que bastam 6 minutos de exercício por dia. Agora, é um exercício específico para deixar o cérebro saudável, para afastar o risco de Alzheimer. Vai ser muito legal essa conversa e mais. Sofre com os tornozelos e os pés inchados, o que pode ser? Às vezes os meus pés incham também. Os meus também. Vamos saber o que é. Precisava ser maior ainda, porque a gente passa o dia todo de pé, né? É verdade. E é o salto. É o salto. Daqui a pouquinho às 7h30, tô esperando você. Combinado. A gente não vai perder às 7h30 da manhã, todo mundo ligadinho no Manhã Total. Um beijo, Mônica, para você. A gente vai para um rápido intervalo e aí, em seguida, eu trago para vocês todas as atualizações a respeito do caso. Estamos de volta com o nosso Balanço Geral Manhã e vem cá que nós não podemos perder nenhum minuto. Eu preciso te contar que a Zema Consórcio já ajudou mais de 30 mil clientes a realizar os seus maiores sonhos. Casa própria, carro 0 quilômetro, viagens, carta de crédito para ajudar no equilíbrio da vida financeira. Às vezes a gente precisa, né? Na Zema, o seu sonho é realizado. Quer fazer parte também e ter a sua história transformada pela Zema Consórcio? Acesse o site agora, consórciozema.com, para realizar a sua simulação online. Ou então, se você preferir, vá até um dos pontos mais próximos de você e tire todas as suas dúvidas para dar início aí a uma vida nova. E se você já é um consorciado Zema, não deixe de baixar o aplicativo para consultar todas as suas informações de forma muito mais rápida e prática. Aproveite, pode sonhar que realizamos com você. Zema Consórcio. Agora, 7h22, vamos falar sobre a família assassina. Vou pedir para que a gente coloque aqui na tela os assassinos e também as vítimas, né? É uma história cheia de detalhes, mas aqui estão os assassinos. A Luciene Andrade, o José Eterno, marido dela, e o filho do casal, Eduardo Andrade. Tem 25 anos e é estudante de medicina. A gente não pode se esquecer disso. As vítimas, a Renata Sampaio, que é da cidade de Iturama, que estava desaparecida desde outubro de 2022, e aqui, que era a madrinha, né, Renata, que era a madrinha do Eduardo, comadre, ou seja, da Luciene Andrade, e do lado de cá, a Sebastiana Barbosa e o Carlos Barbosa, mãe e filho. A Sebastiana era tia da Luciene. E como que tudo foi descoberto, gente? Depois que o corpo da Sebastiana foi encontrado às margens da BR-153, na altura ali da cidade de Professor Jamil, entre Goiânia e Ituiutaba. Porque a intenção deste casal era colocar fogo no corpo da Sebastiana, assim como fizeram com o Carlos Barbosa, que foi o primeiro retirado do apartamento em Goiânia. Temos aquela imagem horrorosa dele sendo carregado ali na cadeira de rodas, né? As câmeras de segurança flagraram. Segundo a polícia, nesse momento, o Carlos estava vivo, mas ele estava completamente dopado. Foi retirado no dia 16. Já a dona Sebastiana, de 85 anos, a tia da Luciene, foi retirada do apartamento no dia 26. E segundo a informação da polícia, ela já foi retirada sem vida. E ali, Luciene e Eduardo não voltam mais para o apartamento, mas o José Eterno fica onde ele, inclusive, foi preso. E como que a polícia fez toda essa ligação? O casal
mãe e filho, na verdade, né? Eles, quando estavam voltando de Goiânia para Ituiutaba, para dar fim ao segundo corpo, eles acabaram se envolvendo em 2 acidentes de trânsito. No primeiro, eles abandonaram o corpo, mas não foram abordados, acharam que escapariam. No Trevão, eles foram abordados pela polícia e precisaram entregar os documentos. Ficaram sem carro porque estavam com a habilitação vencida e ali, o faro dos policiais, né, como se diz, percebeu que eles poderiam ter relação com o corpo encontrado. Vamos saber, juntos com o delegado de Ituiutaba, responsável pela Delegacia de Homicídios, Dr. Carlos, como foi a abordagem de mãe e filho em Ituiutaba. Acompanhe. Essa abordagem, né, no primeiro momento eles ficaram até assustados e disseram, a gente vai arrumar o dinheiro para pagar amanhã. Mas, posteriormente, a gente descobriu que se tratava, ela estava imaginando que seria cobradores de agiotas da cidade. Aí a gente relatou, no primeiro momento que a gente estava no local para verificar uma denúncia de maus tratos de animais, até que a gente conseguiu a confirmação da vítima, né, lá no estado de Goiás. Aí foi onde a gente relatou o ocorrido, que eles haviam abandonado o corpo lá do professor Jamil. E durante as buscas ali na bolsa, no veículo que foi encontrado, a gente encontrou todos os documentos pessoais, cartões bancários, tanto da vítima Sebastiana como do Carlos Alberto. E quais são as novidades? A polícia hoje, terça-feira, está fazendo uma varredura pelos restos mortais da Renata. É claro que isso não muda o crime. Eles já confessaram que mataram a Renata e agora estão procurando os restos mortais. A gente te atualiza de tudo aqui na programação da TV Paranaíba. 7h26, vejam só esse caso, gente. Uma mulher matou o marido e concretou o corpo dele embaixo da cama. Acompanhe. A mulher de 40 anos teria estrangulado e sufocado o companheiro Marcos Antônio Soares, de 50 anos, durante uma briga motivada por ciúmes e pela ameaça de término do relacionamento. Ela pega o celular da vítima, usando ali de artifícios anteriores para poder descobrir a senha dele, acessa o celular e acessa conteúdos que ela não teria gostado. O crime foi descoberto em 6 de novembro do ano passado, mas teria ocorrido uma semana antes. A mulher matou e escondeu o corpo em um quarto desta casa, na ocupação Rosa Leão, na região norte de Belo Horizonte. De acordo com a polícia, após praticar o homicídio, a autora foi a uma igreja. Volta, acreditando ali que teria recebido o perdão de Deus, ela fala que tinha que dar um jeito no corpo. É quando ela pega argamassa e concreto o corpo do marido ali embaixo da própria cama do casal. Marcos e a suspeita tinham 18 anos de relacionamento e 3 filhos de 9, 13 e 17 anos. Os 3 estavam na casa no momento do crime, mas não ouviram nada. Porque ela ligou a televisão em um volume máximo para que eles não pudessem interromper aquela ação. O filho mais velho da vítima, fruto de outro relacionamento, veio de Uberlândia para ajudar nas buscas por Marcos, depois que o operador de máquinas sumiu e, na época, conversou com o jornalismo da Record TV. A madrasta havia dito que o pai dele saiu para trabalhar e não voltou. Ela entrou em contato comigo e pedindo perdão, pedindo desculpa por tudo que aconteceu, por toda essa situação. Antes de fugir, a mulher deixou os filhos menores de idade com parentes, mas sem qualquer peça de roupa. Incomodado com a situação, o pai da suspeita decidiu ir à casa da filha para fazer uma mala para os meninos. Foi quando estranhou a quantidade de moscas no interior do imóvel e acabou encontrando o corpo concretado embaixo da cama. Ele aciona a polícia e aí nós demos início à investigação. A suspeita ficou foragida por quase 3 meses. Ela se escondeu na casa de parentes, até que teve o mandado de prisão cumprido na semana passada. E aí ela foi presa na casa do pai, lá em Vespasiano. As investigações da polícia revelaram que o casal tinha um relacionamento conturbado e marcado pela violência. Marcos era agredido frequentemente pela mulher. Já chegou a quebrar o veículo da vítima, já chegou a agredi-la fisicamente inúmeras vezes.
Após confessar o crime para a polícia, a autora sequer demonstrou arrependimento. A escrivã Eliette, ela indagou, quando encerramos a oitiva dela, indagou: você se arrependeu? E ela, no impulso, no ímpeto, de quê? Ela respondeu isso: de quê? A mulher foi encaminhada para o presídio de Vespasiano. Quem deu cobertura para ela após o cometimento do crime, nós vamos apurar quem são essas pessoas e elas vão ser responsabilizadas também, alertando a população de que aquele que dá fuga para criminoso, ele pratica um crime de favorecimento pessoal. Que horror! Homicídio, né? Quando o autor é o homem, mas a gente está vendo aí que também acontece o contrário. E nem por isso é menos chocante, né? E menos bárbaro, menos cruel.